Começando com certeza da melhor forma, com uma musiquinha para dar aquela empoderada que é importante. Quem me conhece sabe, né, o quanto eu falo da importância de você colocar uma música que você goste para mudar o seu estado mental, seu estado físico, fisiológico, que com certeza esse alto astral é o que vai trazer a informação da melhor forma possível. E hoje eu vou começar a primeira live de uma sessão, de uma sequência de lives daqui pra frente. Vou desligar a música já já, tá? Espera aí. Dá pra gente começar aqui já dando alguns recadinhos. Pra quem sabe, pra quem não sabe, essa música me empodera. É uma forma de eu realmente conseguir ficar num estado, né, fisiológico para poder passar a melhor informação para vocês. Nem sempre eu tive essa coragem de vir aqui para fazer uma live ou de falar para outras pessoas. Inclusive, eu tava com um grande problema porque o meu celular antigo travava em todas as lives. E hoje eu vou fazer um teste para ver se realmente era o meu celular ou se o problema é a energia aqui, né? Que é tão alta que tira todos os Wi-Fi e todas as coisas da internet, quer dizer, tudo quebra, né? E aí eu queria falar para vocês e, na verdade, assim, até começar essa sequência de lives, que eu sei que assim, daqui a pouco as pessoas vão começar a vir, vão começar a aparecer nas lives, mas a minha intenção maior é deixar essa live sim gravada para que vocês possam assistir depois e até mandar para outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitas mulheres não sabem, né, o que é a síndrome de impostora e nem sabe que tem essa síndrome. Essa é que é a grande questão, tá? Então, só para vocês entenderem, toda sexta-feira, eu acho que assim, eu vou ver como é que vai ser se sexta-feira realmente é um bom dia. Senão eu vou tentar ver um outro dia, horário. Mas, a princípio, toda sexta-feira eu vou fazer uma live nesse horário para falar sobre algumas questões que pessoas não têm ideia de que existem, né, ou até mesmo que precisam ouvir para poder melhorar, se desenvolver, né, e quem sabe até procurar ajuda, tá? Pensei nessa live, né, da síndrome de impostora, porque muita gente tá se descobrindo agora ter essa síndrome. E aí eu queria, né, antes de qualquer coisa, se vocês têm aí uma lista de mulheres, manda essa live para essas mulheres. Porque muitas mulheres nem sabem que isso existe. Então é bom que descubra aqui se tem ou não, tá? Então manda pra todo mundo, se vocês puderem agora aproveitar, antes de a gente começar, pegar esse aviãozinho, né, e mandar pra lista de vocês. Claro que homens também, tá? Podem escutar, homens também podem ouvir sobre essa síndrome. Não é só em mulheres que a gente sabe que tem essa incidência, mas também muitas mulheres, a maioria, né, a incidência é maior em mulheres. E aí vocês vão entender o porquê, tá? Então, assim, compartilhem com o maior número de pessoas. Eu vou mandar também aqui meu aviãozinho para algumas pessoas que ainda não receberam esse aviãozinho, justamente pra gente poder começar, né? Não importa quantas pessoas estejam aqui ao vivo, vou valorizar quem está aqui. Depois eu vou deixar essa live gravada para todo mundo poder assistir e vocês poderem compartilhar com, né, o maior número de pessoas para entender o que é essa síndrome, tá bom? Tô mandando aqui também, hein, galera? Vai mandando o aviãozinho para todo mundo que vocês conhecem, mulheres, homens, não importa, né? Apesar dessa síndrome ser muito maior em mulheres, a gente sabe que homens também têm, tá? Então vamos começar. Bom, para começar, o que é essa síndrome de impostora?
Vocês, né? Vocês mulheres e homens também. Em algum momento já se sentiram, né? Assim, uma fraude? Como se as pessoas fossem descobrir a qualquer momento que vocês não são nada disso que vocês, né, mostram ser. Se alguma vez na vida vocês já foram promovidas, tá? E aí na promoção não conseguiu nem comemorar, nem curtir, porque ficou com a preocupação de que não vai dar conta das novas responsabilidades e por isso a qualquer momento as pessoas vão descobrir que você é uma fraude, que você não é competente e que você chegou até ali pelo acaso, pela sorte. Pois é, eu nem sabia que isso existia, mas eu tinha esse sentimento quando eu trabalhava no corporativo. E por que eu quis começar com a síndrome de impostora? Porque eu me descobri com essa síndrome há algum tempo atrás. E quando eu descobri isso, né, eu realmente me sentia muito insegura em vários momentos. Eu sempre ficava com medo mesmo, né, das promoções. Quando eu era promovida, eu sempre saía com uma sensação de que, ai meu Deus, será que eu mereço mesmo? Será que eu mereço estar nesse lugar? Agora pronto, vão ver que eu não sou nada disso, daqui a pouco vão me demitir. Era exatamente essa sensação que eu tinha. E aí, isso é uma coisa que é muito louca, né? Muito louca, porque ao mesmo tempo que você tem essa sensação, você tá alcançando outros patamares, você tá conseguindo crescer. No meu caso era assim, eu tava crescendo, eu tava indo para outros patamares, mas eu não sentia aquela felicidade plena, né, de que eu fui promovida, que eu vou crescer ainda mais, eu sou boa. Eu não tinha essa sensação. Eu achava que eu era péssima e que, na verdade, eu tinha muita sorte de ter encontrado as pessoas certas, de ter encontrado pessoas que gostavam de mim. Olha a loucura da cabeça da pessoa. E aí, eu até fiz uma colinha aqui para não deixar de falar nada para vocês sobre essa síndrome. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, é que além dessas perguntinhas, né, da promoção, de como você se sente no trabalho e tudo mais, ainda tem uma questão. Quando eu ia me candidatar para uma vaga, eu achava que eu tinha que estar 100% de acordo com as características daquela vaga. Ou seja, se tivesse alguma coisa ali que eu não tivesse experiência, eu nem me candidatava. E aí eu descobri que existe um grande percentual de mulheres que realmente não se candidatam, não mandam currículo porque não estão ali 100% dentro das características. Às vezes está 90%, às vezes está, sei lá, 80%, mas não, preferem não arriscar. Enquanto os homens mandam até com 50%, até com 40% somente do que a vaga pede. Por que isso acontece? Né? Por que a gente não tem essa coragem? Esse medo de rejeição, de não cumprir todos os pré-requisitos? Por quê? O medo de conseguir, né, de conseguir entrevista e ter o medo do julgamento, da pessoa ver que você não é 100% ali com aquela vaga. Então, assim, é louco, mas acontece demais. Por exemplo, na hora de negociar um salário, você não se sente merecedora de negociar o salário? De chegar lá e, de repente, né, pedir, entender que realmente você tá trabalhando bem, tá trabalhando pra caramba, que você merece um aumento salarial? Tem gente que não briga por isso, porque tem medo até de ser demitida, achar que tá chamando atenção pra si, pra alguém que não tem tanta competência. E eu já passei por isso. Eu já tive muito medo de brigar por salário. E aí é que eu digo, tá? Mais comum do que a gente imagina. Por que isso acontece? Depois eu vou falar sobre tudo que uma pessoa que tem síndrome de impostora pode perder, né, ao longo do tempo. Mas assim, por que eu acho que é a chave da questão? Por que as pessoas têm essa síndrome? E por que a incidência é maior em mulheres? Primeiro,
A educação hoje entre homens e mulheres ainda é desigual, tá? Culturalmente falando, né, as pessoas ainda, na hora de educar seus filhos, fazem diferença entre homens e mulheres. A sociedade ainda é machista, tá? Infelizmente, mas as coisas estão mudando. Sou muito otimista de que as próximas gerações não sofrerão mais dessa desigualdade, tá? E aí, o que acontece? Imagina só, você pequeno, ouvindo que geralmente os homens têm mais facilidade para cálculos e para exatas e para determinadas funções porque eles são mais racionais. Sendo que, imagina que você tem essa facilidade de cálculos, de exatas e tudo mais. Você sabia que uma mulher que escuta isso, né, ao longo da sua criação, que ouve, né, que os homens são melhores, né, do que as mulheres em determinados cargos, não resolvem seguir até a outro direcionamento, no caso, ir para matérias de humanas, né, profissões de humanas, só porque acreditam que não vão ser boas o bastante, boas o suficiente como os homens? Isso acontece, gente. Eu não sabia que acontecia dessa forma, mas acontece. Então, e eu vi isso acontecer perto de mim. Eu vi na época do colégio, né, algumas meninas que tinham uma facilidade incrível com matemática, física, tudo que eu não tinha, né? Eu tenho que dizer aqui que eu era completamente de humanas mesmo. Mas muitas amigas minhas, né, e eu vi acontecer isso com duas no colégio da minha sala, que foram para a área de humanas, foram para direito, foram para jornalismo, marketing. Por quê? Porque não se consideravam realmente boas o suficiente para ir para uma profissão, né, que exige racionalidade. Olha que doideira, né? Então, eu comecei a perceber, né, comigo, principalmente, que isso poderia ter acontecido. Claro que não nesse caso, porque eu realmente nunca fui tão boa em exatas, eu sempre fui boa de humanas, sempre fui seguir esse caminho. Só que todos nós escutamos coisas, né, na nossa infância que faz com que tenhamos a nossa crença, né? A gente vai crescendo acreditando em algumas coisas. E o que a gente costuma acreditar, né? Por exemplo, se o seu pai e sua mãe costumam comparar você, né, a outras crianças, se costumam comparar você a outras pessoas da família, aos seus irmãos, se você o tempo todo, de repente, criticado, ou então você pensa em alguma coisa, fala alguma coisa para sua família pede para você dar uma baixada na bola, não viaja muito, seja pé no chão, né? Não é bem assim. Calma. Você acha que você pode tudo isso? Muita calma para você não se frustrar. Tem muitas famílias que fazem isso. Ou então, simplesmente, são pais que têm uma vida perfeita, né? Que são todos perfeitinhos, disciplinados, né? Aquela referência incrível. E, de repente, a criança não se sente realmente capaz de atingir aquela perfeição dos pais. Porque pais perfeitos, entre aspas, não existe ninguém perfeito, mas assim, né, seguindo nessa linha, replicam o quê? A perfeição, né? E aí, se você não se sente adequado a isso, você acha que é inalcançável chegar nesse nível de perfeição. Então, o que começa a acontecer? Né? Você começa a se sentir insuficiente, insegura, começa a achar que não vai conseguir conquistar as mesmas coisas que você vê que seus pais conquistaram, né? Você o tempo todo comparado com alguém, né? Você realmente não sente que é boa o suficiente, acha que tem que ser sempre parecido com uma outra pessoa. Mais do que isso, né? Tem pais que são negligentes também, né? Que criticam muito, que inferiorizam a criança, né? Que deixam a criança realmente muito insegura, né? Falam palavras, né? Jogam palavras às vezes ofensivas para as crianças e as crianças acreditam naquilo, né? Tem pais que chamam as crianças de burra,
por exemplo. Se você cresce ouvindo que você é burra, você passa a acreditar nisso. Então, tem que ter muito cuidado, né? Essa parte da infância, ela é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento do adulto. É claro que, assim, você vê numa mesma família, né, crianças crescendo de forma completamente diferente, apesar de receber a mesma educação, né? Eu só não falo que seria a mesma educação, né, quando a gente fala de meninos e meninas, homens e mulheres. Por quê? Porque não é a mesma educação em muitas famílias, né? Então, assim, o homem cresce com uma liberdade, às vezes, que a mulher não tem. A mulher, muitas vezes, ela é reprimida, né, na infância, de que a mulher tem que ser uma querida, uma lady para a sociedade, que não deve se expor, que deve ter, né, sempre ter uma educação, que quando cresce, quando começa a namorar e, enfim, vai casar, tem que ser uma mulher boa para o seu marido, né? Quem já ouviu isso? Porque isso acontece demais, muita gente escuta isso o tempo inteiro, né? E aí você cresce, né, achando que você tem que ser a lady, que você tem que ser uma princesa. E você não se sente assim. E aí você se cobra de ser assim, para que você se sinta um pouco mais adequada à sociedade e à cultura da sua família, à cultura do seu social. Então, é muito engraçado porque eu falei aqui de alguns tipos de educação diferente, né? Os pais perfeitinhos e exigentes, né, que tem essa exigência de que os filhos, né, sejam bons alunos e que estudem numa boa escola, que depois consigam ir para uma boa faculdade, né, que tem esse nível de perfeição, né, muito exagerado. Tem também os pais que são negligentes e que falam coisas para as crianças que realmente fazem com que elas se sintam mal, porque sabem que não vão atingir aquele grau de comparativo que esses pais fazem, né, muitas vezes. E também aqueles pais que são, além de repressores, né, agridem também fisicamente a criança. A criança, ela já cresce com uma sensação de insegurança na própria casa. E aí, essas mulheres que cresceram ouvindo tudo isso, ou que, né, tiveram um nível de exigência muito alto, ou que foram, né, negligenciadas quando pequena, crescem achando que elas têm que seguir exatamente aquele caminho. Só que muitas vezes elas sentem que elas não são daquela forma, que elas poderiam ser melhores. E aí, uma coisa que é muito interessante, né, ver pela criação, eu atualmente estou lendo um livro que está sendo muito rico para mim, porque eu acredito que tudo que a gente vive na infância, a gente replica, tá? A gente acaba replicando, mesmo que a gente não queira, acaba sendo no subconsciente, acaba sendo inconsciente. Você acaba agindo da mesma forma que seus pais agiram com você, mesmo sem querer, em alguns detalhes. E aí, eu acredito que a gente precisa cada vez mais, né, ser melhor, estudar. Se a gente quer ser, né, pai, mãe, que a gente deva evoluir cada vez mais nesse sentido, né? E eu tô lendo um livro muito legal, vou até indicar aqui pra vocês, que é da Thelma Abraão, Pais que Evoluem. É um livro muito interessante que fala muito sobre essa questão da infância, das crenças que a gente vai adquirindo ao longo da infância e como que isso vai refletindo na vida adulta e como a gente deve agir diferente com os nossos filhos, dando limite, sim, mas sem agredir, sem castigar, sem essa crueldade e esse autoritarismo que a gente tem visto, né, ainda em muitas famílias, tá? Não significa que as pessoas têm que ser perfeitas, né? Pelo contrário, a gente erra, a gente está sujeito a isso, mas é um errar tentando sempre melhorar, tá? E aí, uma pessoa que cresce nesse ambiente, né, vai lá fazer a sua faculdade, depois escolheu a sua profissão e aí resolve ir para o mercado de trabalho, né? É impressionante que mesmo a pessoa indo bem, sendo ótimo na entrevista, né, começando a exercer ali a função dela, ela se sente inadequada.
E sabe o que é interessante? Uma pessoa que tem essa síndrome, ela pode ter um perfeccionismo exagerado. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade de perdoar os próprios erros. Porque geralmente ela não foi perdoada ao longo do crescimento dela. Então ela tem essa dificuldade de auto-perdão. Então ela não aceita os próprios erros. Ela acha que o erro é um grande fracasso na vida dela. E quem geralmente pensa que o erro é um fracasso, tem um mindset fixo. Né? Existe um mindset fixo de crescimento. De crescimento, a pessoa ela tem um propósito e ela sabe que o processo dela, né, tem que ser prazeroso, que ela vai errar, que ela vai acertar, que o importante é ela aprender cada vez mais para poder se desenvolver e chegar no objetivo dela da melhor forma possível. Uma pessoa que tem um mindset fixo acredita que errar é fracassar. E uma pessoa que tem síndrome de impostora costuma não aceitar os próprios erros. Então, tem um perfeccionismo exagerado, às vezes fica muito tempo num trabalho só, né? E aí, às vezes, passa do prazo, né? Ou entrega ainda com a sensação de que não fez o melhor, né? Entrega ainda, de repente, por fazer algumas coisas, não consegue ir até o fim. Por quê? Porque esse perfeccionismo exagerado, né, traz até uma procrastinação, inclusive, né? Você pode procrastinar sabendo que você tem que entregar um trabalho, você tem tanto medo, né, de errar e de ser julgado por esse erro, que você às vezes procrastina, né, deixa pra frente, não faz o que você tem que fazer. Tem gente que acaba querendo se auto-sabotar. Afirmar exatamente, né, ter aquela convicção de que tudo que ela pensa sobre si é verdade. Isso serve também para a escolha de parceiros, né? Às vezes aquela pessoa que a gente fala que tem dedo podre é simplesmente a pessoa que atrai para si, que escolhe para si um modelo conhecido e que só confirma o que ela acha de si. Né, uma pessoa não merecedora, uma pessoa insegura, uma pessoa que não tem, que não é competente ou que realmente não merece ser amada. Só que isso tudo é consciente? Não. Isso tudo está no nosso subconsciente. Né? Então, é isso que eu queria mostrar para algumas mulheres, para que vocês entendam que se vocês têm esse sentimento, tá? Não é nada fora do normal, isso existe, mas vocês podem mudar, vocês podem melhorar, vocês podem se desenvolver, né? Então, assim, eu até anotei algumas coisas, o que é o lado negativo dessa síndrome, né? O que pode acontecer com vocês, né? Vocês mantendo esse pensamento. Primeiro, tá? Perder muita chance de crescimento profissional. Por quê? Geralmente quem tem essa síndrome não gosta de aparecer muito, né? Fica mais reservada, tem medo de aparecer e ser demitida. Tem medo de aparecer demais e alguém apontar o dedo pra ela, né? Julgar o trabalho, descobrir os erros. Tem muito medo disso. E dificuldade de se relacionar com os colegas de trabalho. Tem medo de se relacionar com essas pessoas, tem uma insegurança, né, de achar que essas pessoas também podem, de alguma forma, tentar puxar o tapete delas, ou então descobrir e mostrar para todo mundo quanto elas são ruins e incompetentes, né? Olha como é que vai, né, o nosso pensamento, né, a psicologia. Então, é complicado. Perder prazos por causa do perfeccionismo exagerado. Então, assim, faça o seu trabalho no tempo que você tiver que fazer o seu trabalho. Pense o seguinte, você tem que só dar o seu melhor. Se você vai errar, qual é o problema de errar? O máximo que vai acontecer é você aprender com aquele erro e se desenvolver e melhorar cada vez mais. Né? Então eu vou falar depois como a gente vai superar isso, tá? Mas assim, quais são as mais dificuldades? Dificuldade de perdoar os próprios erros. Essas pessoas têm dificuldade de lidar com os próprios erros e de perdoá-los. Então, se ela erra, ela passa uma semana mal. Às vezes fica doente, de cama, porque errou, porque teve esse julgamento do outro. Né? É sempre o medo do julgamento do outro, medo que o outro vai achar. E ser muito autocrítica, ou seja, nunca tá bom. Eu termino de fazer um trabalho, todo mundo falou que tava ótimo,
mas eu nunca acho que tá bom. Existe uma coisa que é boa, que é eu falo que é a autocrítica positiva, que faz a gente crescer, que faz a gente se desenvolver, né? É aquela a insatisfação positiva, de você nunca se conformar onde você tá. Isso é positivo, mas a autocrítica exagerada não é positiva, porque você tá sempre com uma sensação de que não tá dando conta, de que seu trabalho nunca é bom o suficiente, e você acaba adoecendo com isso, né? E muita gente adoece mesmo, porque trabalha mais, passa do horário de trabalho. Tá acontecendo isso muito na pandemia, as pessoas trabalharem além do horário para poder entregar o trabalho da melhor forma possível, e aí fica muito estressada, tem muito medo do julgamento do outro, né? Acaba atraindo situações de autossabotagem, né? Situações em que realmente confirmem o quanto ela é insegura. As pessoas percebem isso em volta dela, né? E aí ela fala, tá vendo como eu sou ruim? E na verdade não é isso. Ela só tá ali confirmando algo que ela sente, tá? Se sentir desmotivada é outro lado negativo. Você pode acabar se desmotivando, né? De tanto que você se sente insuficiente, tá? Inadequada, né? E a autossabotagem tá aí, né? As pessoas acabam se auto-sabotando, ou seja, até errando, né, e fazendo coisas que não deveriam, só para confirmar que eu sou ruim e eu mereço ser demitida e eu não mereço estar nesse lugar. Isso é uma coisa de louco, mas acontece, tá? Então, tem gente que desenvolve até a síndrome de burnout, né, que é uma síndrome que acontece especificamente no ambiente de trabalho, quando a pessoa ela tá num nível de estresse e ansiedade muito alto, né, e trabalhando com uma fadiga muito grande, porque ela não para de trabalhar porque ela acha que tem que se destacar mais do que os outros, porque ela não é boa. Então, esse sentimento ela traz muitas consequências negativas, né? Agora, a gente viu todo lado ruim, né? Essas pessoas geralmente têm dificuldade de receber elogio. Quem aqui já teve dificuldade de receber elogio? Por exemplo, a pessoa chega pra você e fala assim, nossa, seu trabalho é maravilhoso, você é incrível, né? Você se superou, maravilhosa, e você ficar com vergonha de receber esse elogio e querer logo rebater o elogio. Não, você que é maravilhosa, você que é incrível. A pessoa que rebate elogio, ela tem dificuldade de receber esse elogio, de entender que ela sim é merecedora. Ou às vezes tenta justificar, né? Não aceita e justifica, fica tentando justificar o trabalho que fez, enfim. Não justifique. Não. Olha só, sabe o que passa na cabeça de uma pessoa que tem essa síndrome, que tem essa dificuldade também de receber elogio? Que você receber elogio, você admitir no que você é boa, é falta de humildade ou arrogância. Quantas vezes você já não parou pra pensar assim? Ah, não, é muita falta de humildade, né? É muita arrogância eu admitir isso. Aí, a Mayra tá falando aqui, eu já passei por isso, eu respondia aos elogios me invalidando, sempre. A pessoa tem tanta vergonha, né, de achar que tá sendo arrogante, que não tá sendo humilde, que já vai rebatendo elogio, que vai justificando. Não, nem sou muito boa assim, você que é maravilhosa. Gente, isso é um problema. Agora, como que você vai resolver isso? Se alguém te elogiar, aceite o elogio de bom grado, de coração. Aceita isso na sua vida. Porque se alguém tá te elogiando, é porque você mereceu. Vamos aumentar esse senso de merecimento, né? O que eu diria, assim, até de coisas que você, como você pode lidar com isso, a primeira delas é você aceitar e acolher as suas limitações. Aceite e acolha suas limitações, os seus erros. Quando você errar, leve isso como um aprendizado, não como um fracasso, mas sim como algo que faz parte do processo, né? Então, se acolha. Se você admitir que você é um ser imperfeito, que você pode errar, você já não vai ter esse grau de exigência. Isso já vai melhorar e muito, tá?
Conversa com seus pares, né? Você conversa com as pessoas do seu trabalho, né? Pra entender o né? Qual é a percepção que essas pessoas têm de você também. É super importante, né? Você, de repente, admitir que você tem esse problema, essa insegurança para alguém que você confia muito. Não precisa sair se transformando em vulnerável para toda empresa. Mas pega uma amiga, um amigo que seja ali confidente e diz o que você está sentindo. É legal, assim, você colocar isso para fora, né? Ver que, às vezes, não é só com você, com outras pessoas acontecem também, tá? Bom, buscar apoio psicológico e profissional, isso aí eu não preciso nem dizer, né? Uma pessoa que tem a síndrome de impostora precisa resolver muitas coisas lá de trás, lá da infância, da criação. Começar a quebrar essas crenças limitantes para desenvolver um senso de merecimento mais alto. Então, para isso, você precisa mergulhar fundo no autoconhecimento, né? Ah, Dani, mas assim, eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia agora. Tudo bem, então faça coisas que você consiga se estruturar, né, emocionalmente, né, que você tire um tempo para você se estruturar, fazer uma respiração, uma meditação. Tem um exercício ótimo, tá? Que eu vou ensinar aqui para vocês, que é o exercício do eu sou. Olhar para o espelho, olhe para o espelho e repita: eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou merecedor ou merecedora, eu sou competente, eu sou segura. Se você fizer isso todos os dias, você vai começar a internalizar e deixar com que o seu subconsciente absorva essa informação. E aí você vai passar, mesmo que finja primeiro que você acredita nisso e depois passe a acreditar de verdade. Eu tenho certeza que isso já vai melhorar muito o seu senso de merecimento, a sua autoestima, tá? Isso é um exercício de vários que existem por aí. Uma coisa que é importante também, né, é você ser sincera consigo mesmo. Se você realmente acredita e vê que você tem limitações, né, você busque desenvolver essas limitações, mas admita para si e admita para o outro, né, quais são as suas dificuldades. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo, você pode se mostrar vulnerável em certas situações, em outras, no ambiente de trabalho, talvez não. Então, primeiro, procure se conhecer, busque esse autoconhecimento, busque uma ajuda profissional, né? Entenda que você é um ser humano imperfeito, que pode errar, que pode não ter conhecimento de tudo. Aceite essas limitações, tá? E uma coisa que eu gosto de falar, aliás, eu anotei aqui para passar para vocês, exemplo de famosas que têm a síndrome de impostora, tá? Aliás, quem aqui já ouviu dos pais, né, a seguinte frase, ou dos pais ou de qualquer outra pessoa, tá? Nossa, você em casa, né, é um monstro. Fora você parece uma santinha. Né? As pessoas não te conhecem direito. Lá fora você é o cão. Aqui você Não, aqui você é um cão. Lá fora você é maravilhosa. Então, assim, às vezes os pais e até pessoas próximas, quando falam isso, estão te colocando como impostora também. Só que assim, vamos parar para analisar, né? Dentro de casa, a gente consegue ter intimidade com as pessoas. Então, a gente mostra ali quem a gente é de verdade. No social, nem sempre a gente vai mostrar toda a nossa essência. Por que isso? Porque lá fora as pessoas não vão aceitar, às vezes, coisas que a sua família aceita também, né? E às vezes não é nem isso. Às vezes é só alguma coisa que essas pessoas próximas estão falando pra você, né? Pai, mãe, marido, mulher, enfim, estão dizendo isso pra você, que é pra te ofender de alguma forma. Pra dizer que você não é nada daquilo, né? Te colocam ali como impostora. Sabe que eu passei por isso? Eu tava fazendo os meus vídeos pro YouTube, aliás, eu vou continuar fazendo, né? Mas eu dei uma parada momentânea porque eu tava realmente com muito trabalho e eu comecei a me cobrar demais também, olha isso, a autocobrança, né? Me cobrar de fazer, ter que fazer toda semana.
Só que eu tava com muito trabalho e eu não tava conseguindo lidar com as situações, né? Eu também tava com algumas questões pessoais, né, emocionais, que eu precisava resolver. Então eu falei, bom, vou fazer o que eu consigo fazer, né? Então vamos deixar aí os vídeos do YouTube para daqui a pouco. Então vou continuar, claro que vou dar continuidade. Inclusive eu quero gravar essa live para colocar no YouTube também, né? E as pessoas conseguirem entender o que se passa dentro de si. Mas assim, já aconteceu comigo de eu ter que bloquear algumas pessoas no meu Instagram, pessoas muito próximas de mim, que ficavam o tempo todo, não pessoas, na verdade uma pessoa só, tá? Eu tô querendo generalizar aqui, mas não existe generalização não, mas é uma pessoa só, que falava assim, ai, nossa, que hipocrisia, né? Ou então, caramba, parece, você só é assim, tá falando isso nos seus vídeos, mas será que você é assim mesmo? Eu sei que eu falei assim, peraí, essa pessoa tá querendo me mostrar, querendo dizer pra mim que eu sou impostora. Eu já tenho esse resquício, já tenho nessa minha essência, né, essa síndrome que eu descobri lá atrás, que claro, eu já desenvolvi muito, já acolhi muito, já não tenho mais esse sentimento, mas assim, eu vou deixar alguém ficar o tempo todo dizendo algo que eu realmente não acredito que eu seja mais? Então não vou deixar. Eu fui lá e bloqueei. E aí eu fico pensando assim, gente, o que a gente pode fazer? Né? Primeiro, não admitir que as pessoas que são próximas a gente falem coisas que não são reais. Né? A gente tem que saber quem nós somos de verdade. Se você acredita em você, né, continue acreditando. Se você não acredita muito, passe a acreditar fazendo um mergulho para o autoconhecimento. Né? Se estruturando espiritualmente, mentalmente, fisicamente. A gente tem que ter essa estrutura. Né? E uma coisa que eu demorei muito a perceber é que a gente, né, cria todas as situações na nossa cabeça. A gente que cria. A gente cria, às vezes, um diálogo interno que a nossa mente não sabe, né, se aquilo ali está acontecendo ou se é só um pensamento. Ela não faz essa diferença. Então vamos parar de fazer esses diálogos internos, de acreditar em coisas, né, que não são reais. Né? Passem a acreditar em coisas diferentes. Mas como que eu vou acreditar em coisas diferentes? Comece a pensar, quando vier um pensamento assim de insegurança, veja por que aquilo ali está acontecendo. Que gatilho é esse que está fazendo você se tornar insegura? É o julgamento do outro? Vamos parar para pensar, né? Por que você tem tanto medo do julgamento do outro? Né? Esse outro paga suas contas? Né? Esse outro, qual a influência que ele tem na sua vida? Por que você está sentindo isso? É o medo de errar? Se é o medo de errar, já falei para vocês aqui, tudo isso faz parte do processo. Nós somos seres imperfeitos, então aceite e acolha as suas limitações e seus erros. Né? Entenda que isso vai fazer parte de um trampolim para algo maior. E aí, os famosos. Quem são as famosas hoje, né, que tem essa síndrome de impostora que vocês nunca imaginaram na vida? Vou falar. A Natalie Portman, que é aquela atriz maravilhosa, que eu acho ela linda, inclusive. Depois pesquisem no Google, quem não sabe quem é ela, tá? Mas assim, ela é uma atriz incrível e simplesmente ela se colocou como que ela tem a síndrome de impostora. Ela se sentia incapaz, incompetente, inadequada, né, nos trabalhos que ela estava fazendo, e ela admitiu isso. Outra pessoa, Emma Watson, Jodie Foster, Meryl Streep. Meryl Streep, gente, todo mundo conhece a Meryl Streep. Ela é realmente uma atriz, assim, incrível. E ela tem essa síndrome de impostora. A Kate Winslet, né, imagina, uma pessoa que a gente vê em vários filmes, né, que a gente se inspira, que a gente vê, que fala, nossa, essa mulher é maravilhosa. Tem também a síndrome de impostora. Michelle Pfeiffer, Michelle Obama, a Oprah já admitiu também se sentir inadequada, se sentir incapaz, incompetente. Gente, a Michelle Obama, aquela mulher, né, que a gente fala é o poder, e ela não se sentia bem, não se sentia adequada a algumas situações, e ela tinha essa insegurança muito grande, né? Então, você vê que são pessoas que chegaram num patamar incrível e que ainda assim não confiam no próprio taco. Não é impressionante? Aí eu falo pra vocês, tá?
Se vocês começarem realmente, né, a entender que toda e qualquer mudança e transformação tá dentro de você, você não vai perder tempo, né? Quem quer, vai atrás. Quem quer, faz acontecer. Se você não quer mais sentir isso, se você não aguenta mais, né, ter essa sensação, sabe, pra pensar. Mergulha no seu autoconhecimento de verdade. Né? Começa a fazer coisas que realmente vão te fazer feliz, te fazer estruturada, né? Como mulher, como homem, né? Como pessoa, como ser humano. Vamos parar, né? De procrastinar o que é bom pra gente. Porque é muito fácil a gente olhar pro outro, a gente querer mudar o outro, a gente querer dar conselho pro outro e a gente esquece da gente. A gente esquece o tempo todo da gente. Então, né, vamos aumentar esse senso de merecimento. Todos nós merecemos o melhor. Todos nós merecemos o melhor, tá? E o que você pode fazer para melhorar se você, por exemplo, não pode pagar uma terapia, né, não tá nesse momento, né? Tem muita gente aí que tá sofrendo as crises da pandemia, né, que tá com realmente dificuldade para poder investir em si mesma, mas eu vou falar que tem certos investimentos que são gratuitos, tá? O primeiro deles é você tirar um tempo para você, tá? Trabalhar realmente tudo o que você precisa dentro de si. Tira meia hora do seu dia para você parar mesmo, né? Meditar. Procura uma meditação guiada. Tem vários canais com meditação guiada, de 8 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, né? Então, assim, é só você pegar gratuitamente mesmo no YouTube. Eu, por exemplo, gosto muito da Yoga Mudra, né? Que tem sempre, a Raissa Zokal, ela tem sempre uma meditação bacana, né? Ela tem uma voz serena, então ela vai te levando assim, e você vai relaxando, começando a imaginar tudo que ela tá falando, né? A meditação guiada é o primeiro passo para quem quer realmente começar a fazer uma meditação, viver o momento presente e o aqui e agora, tá? Vai te dar foco, vai te dar um controle emocional muito maior, porque as pessoas dizem que nós mulheres somos muito emocionais, né? E que a gente precisa ser mais racional. Na verdade, eu não concordo com isso. Eu acho que nós devemos ser mais assertivas, porque o nosso emocional, ele é o que a gente tem de melhor. A gente dá conta de tudo, né? Na nossa configuração cerebral, mostra que a gente tem a capacidade de dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Mas significa que a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo? Não, não precisa. Não precisa, sabe por quê? Porque quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente não vive o aqui e agora. A gente não vive o momento presente. A gente não tá tendo consciência do que está acontecendo aqui nesse minuto. Então, o que vocês podem fazer? Faça uma respiração, né? Eu tenho uma respiração que eu gosto de ensinar que baixa muito a ansiedade da pessoa, né? Essa respiração se chama respiração das narinas alternadas. Eu aprendi isso até com uma amiga, Carlinha, né, que me ensinou a meditar, e ela fala que essa respiração é ensinada, inclusive, né, na yoga, e é uma respiração que baixa o fluxo de pensamento para você entrar na sua meditação de uma forma melhor. E aí é o seguinte, você coloca o dedinho aqui, ó, entre as sobrancelhas, não precisa empurrar, é só encostar. Esse dedão aqui vai para um lado da narina, para você poder tampar um lado, e esses dois aqui para tampar o outro lado. Então, como é que vai funcionar? Você vai tampar um lado, puxar o ar por esse lado aqui. Para, prende e solta pelo outro lado. O mesmo que você soltar, você vai puxar. Entenderam? Essa respiração é uma respiração que eu ensino para todos os meus clientes, tá? Porque ele vai baixar a ansiedade. Você faz essa respiração por 2 minutos.
2 minutos é o suficiente, 2 a 3 minutos é o suficiente para te deixar mais tranquila, mais relaxada, com menos ansiedade. E aí você vai e faz uma meditação de 5 minutos, 10 minutos, não importa o tempo. Né? Nisso tudo você perdeu quanto tempo? No máximo 12 minutos. Não, você não perdeu, você ganhou tempo, né? E aí você faz o exercício do Eu Sou, que eu ensinei aqui, né? Pra realmente alimentar um pouco mais esse subconsciente. Faz um exercício da gratidão, que aí é o momento da espiritualidade, de você ser grata por tudo que você tem. Começa a anotar, sou grata pela cama que eu durmo, pelo trabalho que eu tenho, pelos meus filhos, pelos meus pais, pela minha saúde. Coloca tudo que você é grato e depois coloque tudo que você gostaria de ter. Ou seja, sou grata pela minha segurança. Às vezes você não é segura? Sou grata pela minha segurança, sou grata pela minha competência, sou grata pelo meu desenvolvimento, sou grata pela minha riqueza, pela minha abundância, né? Vai alimentando isso. E aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir se estruturar. Façam isso todos os dias. Isso já vai ajudar pra caramba. Quer um pouco mais de ajuda? Entra lá nos meus vídeos que tem no YouTube. Eu tenho vários assuntos, vários temas que eu dou várias dicas técnicas para você fazer no seu dia a dia para melhorar, né? Para se melhorar. Ah, apagou minha luz aqui. Olha isso, gente. Isso não tava no script não, mas não tem problema. E aí, o que eu gostaria de deixar aqui como recado para vocês? O que eu gostaria aqui de deixar como ensinamento para vocês? Que todos nós temos as nossas inseguranças. Todas as pessoas que vocês acham que são as mais seguras, mais competentes, mais maravilhosas e inteligentes também podem ser suas inseguranças. Às vezes tem síndrome de impostor e você nem sabe. E acolha, vamos acolher uns aos outros, sem julgamento, né? Quem somos nós para julgar alguma coisa? A gente não tem que julgar nada, a gente tem que simplesmente viver, aproveitar essa vida no momento presente, né? Aproveitar a nossa família, aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor, aproveitar que a gente tem saúde, né? Dar graças a Deus e ser muito grata pela saúde num momento como esse que a gente está passando, né? Vamos acolher umas às outras, porque tem muita gente em cargo de liderança aí que sofre disso, né? E tem uma estafa mental assim absurda. Então, se alimentem bem, cuidem do corpo de vocês, porque o corpo, né, é o nosso templo, é o templo que está acomodando o nosso espiritual, a nossa alma. Então a gente precisa ter um templo bem estruturado também. Então façam atividade física, liberem muita serotonina, né? Se alimentem de forma correta para evitar também as consequências da ansiedade. E sejam felizes, porque ser feliz é isso, é aproveitar o momento presente. Cada detalhe do que acontece no seu dia a dia. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar, que vocês vão se transformar. Então, se você conhece alguém que tem essa síndrome, ou que você acha que pode ter, que de repente não identificou, né? Pega e manda essa live para todas as amigas de vocês e amigos também, porque os homens também podem sofrer dessa síndrome. Só que a incidência maior é em mulheres, por conta de tudo que eu falei aqui na live, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês têm alguma dúvida, podem mandar aqui que eu respondo. Se não tem dúvida nenhuma, tudo bem. Não tem problema, é bom que, né, pelo menos internaliza, assiste de novo se for preciso. Eu vou deixar essa live salva, vou salvar, vou, né, compartilhar aí com o máximo de pessoas também, para que essas pessoas possam assistir, né, em outro momento, né, quando sentir que precisam entender um pouquinho melhor de si, tá? Muito obrigada a todos que passaram por aqui. Muito obrigada também para quem vai assistir depois, para você que não conseguiu entrar na live no horário, eu super entendo, eu sou exatamente a pessoa que assisto várias lives depois do horário,
porque às vezes eu tô atendendo, às vezes eu tô dando alguma palestra, fazendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa de casa também, então não dá pra assistir tudo. Mas eu tenho certeza que vocês podem sim, né, se transformar e melhorar a partir de um conteúdo, né, de uma live, de uma troca como essa. Na sexta-feira que vem eu vou falar sobre relacionamento abusivo. E vai ser muito legal, porque relacionamento abusivo tem muito pano pra manga, né? Muito assunto, e eu quero que vocês já mandem as perguntas também no direct, porque aí eu vou responder todas. E coloquem todo mundo que vocês conhecem aqui, homens e mulheres, porque relacionamento abusivo tem dos dois lados, tá? Então, gente, um beijo, muito obrigada e bom final de semana pra todos. Boa sexta-feira. Tchau, tchau.